Quando meu primeiro amor confessou seus sentimentos à nova aluna transferida, todos pensaram que Ava ficaria devastada. O que ninguém esperava era que Ava, na verdade, estivesse sentada na cama do colega de quarto dele, com algo de líquido já molhando os lençóis. Ita estava prestes a confessar para aquela garota nova e linda. Ele havia pedido que todos mantivessem segredo sobre mim, mas não sabia que alguns fofoqueiros não conseguiam se conter e já tinham me contado. Todos sabiam que eu era apaixonada por Ita e sonhava em me casar com ele algum dia. Desta vez, Ethan parecia completamente encantado por aquela garota. As pessoas achavam que eu faria uma cena, choraria e causaria um grande alvoroço. Todos adoram assistir esse tipo de drama entre homens e mulheres. Estavam esperando que eu perdesse o controle e corresse para causar confusão. Mas, infelizmente para eles, mesmo depois que Ethan confessou com sucesso, eu ainda não tinha aparecido. A multidão de espectadores, em 3 fileiras de profundidade, começou a perder o interesse. Até o rosto de Ethan não mostrava muita alegria. Ele abraçou a nova namorada e pegou o telefone. Não havia chamadas nem mensagens. Ethan franziu ligeiramente a testa. Então, ele se virou para a multidão e disse: "Hoje à noite, é por minha conta. Todos estão convidados." Os espectadores aplaudiram. Eu estava atrás de algumas árvores o tempo todo e só então saí. Alguém com boa visão me viu e gritou imediatamente: "É a Mia. Mia está aqui." Eu sabia que ela não ia ficar de fora. Ethan levantou os olhos no momento em que me viu. Os cantos de seus lábios se curvaram quase imperceptivelmente. Ignorei todos que esperavam ver algum drama e caminhei diretamente até Ethan. "Mia." Ethan abraçou sua nova namorada com mais força. Ele me olhou e disse friamente: "Sentimentos não podem ser forçados. Nos conhecemos há mais de 10 anos. Não quero dizer nada muito duro e prejudicar nossa velha amizade. A partir de agora, vou continuar te tratando como uma irmã. Se precisar de algo, ainda pode contar comigo." Então, baixou a voz: "Com tanta gente olhando, não faça uma cena. Vai para casa, Ethan." Eu o interrompi e dei um passo à frente, lentamente. Ele franziu a testa novamente. "Mia, comporte-se." Sorri e entreguei a pulseira que acabei de tirar do meu pulso. "Vim devolver isso." Ao ver a pulseira, o rosto de Ethan escureceu repentinamente. "Mia, que jogo você está jogando? Pegue a pulseira de volta. Não vou te incomodar mais depois disso." Ethan me encarou, sua voz ficando mais fria. "Não me importo com esse pouco de dinheiro. Se você não quer, jogue fora." Assim que ele terminou de falar, me virei e joguei a pulseira em uma lixeira próxima. "Você também pode jogar fora todas as outras coisas que me deu antes." Com isso, fui embora sem olhar para ele novamente. Quando cheguei à margem do rio, chovia intensamente. De pé sob a chuva com um guarda-chuva, pensei nos sonhos que tive nos últimos dias. No sonho, por causa da confissão de Ethan para Lily, chorei e fiz uma cena para obrigá-lo a terminar com ela. Pulei no rio naquela noite, mas qual foi o resultado? Quase perdi a vida. Ethan ficou no hospital por apenas 5 minutos antes de ir embora. Determinada, a família Brown, que me acolheu, achou que eu os estava envergonhando ao tentar me suicidar. E, devido à atitude de Ethan, sentiram que eu não tinha mais utilidade para eles. Fui obrigada a sair da escola e enviada de volta aos meus pais biológicos, que estavam envolvidos em todo tipo de vícios. No final, minha vida desmoronou, e eu morri miseravelmente em um país estrangeiro. Depois de morrer, a pessoa que recolheu meus restos incompletos foi justamente quem eu sempre temi e mantive à distância. E Ethan, recém-casado e radiante, nunca apareceu. Nesses dias, os eventos dos meus sonhos começaram a se tornar realidade, um por um. Se não fosse por esses sonhos, eu já estaria ligando freneticamente para Ethan agora. Então, teria ameaçado me matar e pulado no rio. Sou muito grata por esse sonho. Ele me fez sentir como se tivesse renascido. Posso mudar meu destino trágico, pouco a pouco. Na terceira vez que disquei aquele número, finalmente atenderam. Apertei o telefone com força e o aproximei suavemente do ouvido. O nome Daniel Black flutuava em minha mente várias vezes antes que eu finalmente o pronunciasse. Lentamente, a forte chuva cortou todo o ruído do mundo. Apenas a voz de Daniel, levemente preguiçosa, soava profunda. "Mia. Daniel, está chovendo muito. Estou na margem do rio e não consigo voltar. Você pode vir me buscar?" A outra linha do telefone permaneceu em silêncio por alguns segundos. Apertei a alça do guarda-chuva nervosa, com a palma suada.
No sonho, quando Daniel estava recolhendo meus restos, parecia chorar. Suas lágrimas caíam uma sobre minha carne e ossos em decomposição. Mesmo no sonho, pude sentir aquela sensação ardente. Depois, ele carregou um pequeno frasco com minhas cinzas por toda a vida. E ele ficou sozinho por toda a vida. Não pude evitar as lágrimas e contive um soluço. Por que você está chorando? A voz de Daniel surgiu de repente. Ainda era aquele tom indiferente, até com um toque de impaciência. Eu não disse que não iria. Então, quando você chega? Espere. Estarei aí em 20 minutos. Ok, vou te esperar, Daniel. Ele não disse mais nada, e a ligação terminou. 15 minutos depois, dei meu guarda-chuva para uma mãe e uma criança que buscavam abrigo da chuva. Assim, quando Daniel chegou, eu já estava encharcada da cabeça aos pés. Quando ele saiu do carro, seus lábios estavam firmemente apertados, seu rosto tão frio como se contivesse geada e neve. Afastei a franja molhada e o encarei com um sorriso brilhante. Daniel. Você realmente é pontual. Mia. Bem que você podia morrer de estupidez. Ele agarrou meu braço friamente e me empurrou para dentro do carro. Então, jogou uma manta macia em cima de mim. Seque-se. Não suje meu carro. Ele me olhou pelo retrovisor e depois deu a volta no carro habilmente. Obedientemente, me envolvi na manta. Então, não pude evitar lançar olhares para ele enquanto se concentrava em dirigir. Quando estava sem expressão, ele sempre parecia muito frio e inacessível. Muitas garotas na escola o queriam, mas ninguém tinha coragem de se declarar. Ele era o colega de quarto de Ethan. Eu costumava ir ao dormitório de Ethan, e sempre que ia, Daniel parecia realmente não gostar de mim. Mesmo agora, embora tenha vindo me buscar, sua atitude continuava fria. Neste momento, quando ele me empurrou para dentro do carro, usou mais força do que o necessário. Meu pulso ainda doía, com um anel de marcas vermelhas. É difícil acreditar que eu tenha gostado dele secretamente todo esse tempo. Baixei as pestanas lentamente. Tudo no sonho havia se tornado realidade. Mas agora, devido às minhas mudanças, muitas coisas também mudaram. Será que Daniel ainda vai gostar de mim? E se ele não gostar de jeito nenhum, não estarei causando problemas ao agir assim? De volta ao dormitório. Daniel de repente virou a cabeça e me olhou. Meu coração deu um salto, e respondi impulsivamente. Sim, de volta ao seu dormitório. Daniel apertou o volante e bufou. Ethan não vai voltar esta noite. Eu sei. Agarrei a borda da manta, torcendo-a cada vez mais forte. Não estou indo atrás dele. O carro freou bruscamente e parou ao lado da estrada. Enquanto o carro avançava pelas ruas desertas, o silêncio entre Daniel e eu se tornava quase sufocante, cortado apenas pelo som ritmado da chuva pesada batendo no teto do carro. As luzes dos postes passavam rapidamente pela janela, projetando sombras que iam e vinham, como as memórias amargas que eu tentava sufocar. Eu olhava de canto para Daniel, que permanecia concentrado na estrada, o rosto rígido, mas seus olhos, sempre tão frios, mostravam um brilho que eu não sabia interpretar. Eu quis falar, quebrar aquele silêncio, mas a lembrança do sonho ainda queimava em minha mente, prendendo qualquer palavra em minha garganta. Eu ainda podia ver Ethan em minha mente, com aquele sorriso de deboche quando devolvia a pulseira. Como ele ousava dizer que sempre me veria como uma irmã? Como ousava fazer isso publicamente, diante de todos, sabendo muito bem o que eu sentia por ele? Mesmo depois de anos de amizade, ele escolheu não ter nenhuma consideração por mim, tornando minha humilhação pública. E tudo isso para impressionar uma garota que ele mal conhecia. A raiva crescia dentro de mim, e senti meu coração pulsar com amargura, mas, ao mesmo tempo, algo em mim também se sentia libertado, como se finalmente tivesse despertado de um sonho ridículo e ilusório. Daniel interrompeu meus pensamentos ao frear o carro bruscamente. Olhei ao redor, confusa. Ele havia parado em frente ao antigo parque da cidade, onde passamos tantas tardes despreocupadas, antes que Ethan e aquela nova garota invadissem minha vida e a virassem de cabeça para baixo. Daniel desligou o motor e me olhou de uma forma que eu nunca havia visto antes, e era um olhar intenso, carregado de algo entre desprezo e preocupação, e aquilo me desarmou. Por que você fica se sujeitando a isso? Ele disse, a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Por que continua se humilhando para alguém como Ethan, alguém que nem se importa o suficiente para olhar para trás? Eu engoli em seco. Era a primeira vez que alguém dizia em voz alta o que eu mesma tentava negar. Olhei para as minhas mãos, ainda trêmulas, tentando encontrar uma resposta que não soasse patética. Eu pensei que ele era o único que realmente me entendia. Que ele era a pessoa com quem eu poderia construir algo, sabe?
A voz saiu mais fraca do que eu gostaria, quase um sussurro. Mas acho que só fui uma tola o tempo todo. Daniel riu, um riso sem humor, e sacudiu a cabeça como se não pudesse acreditar no que ouvia. Talvez seja a hora de você parar de viver para agradar outras pessoas, Mia. Ele fez uma pausa, o olhar fixo no meu, e continuou. Você tem uma vida inteira pela frente, e a única coisa que tem feito é tentar ser boa o suficiente para alguém que nunca deu valor. É isso que você quer para o resto da sua vida? As palavras dele caíram sobre mim como um balde de água fria. Nunca tinha pensado que, em todos esses anos, tudo o que fiz foi tentar ser a pessoa que Ethan queria. Por um momento, não consegui responder, fiquei ali, presa no olhar de Daniel, sentindo meu orgulho ser triturado por aquela verdade dolorosa. Você não sabe o quanto eu tentei, murmurei, sentindo as lágrimas queimando meus olhos, mas engoli o choro. Eu pensei que o conhecia. Que nós tínhamos algo real. Algo real? Daniel riu de novo, dessa vez com uma ironia que quase doía. Mia, você passou anos correndo atrás de alguém que só te usava para inflar o próprio ego. Talvez seja a hora de você se libertar dessa ideia. Deixar Ethan no passado e seguir em frente. Por um momento, o peso do que ele dizia me atingiu com força, e finalmente, de alguma forma, percebi que estava com raiva de mim mesma. Raiva por ter me permitido ser manipulada, por ter confiado tão cegamente em alguém que só me tratava como uma segunda opção, como um brinquedo que ele usava e jogava de lado quando se cansava. Senti as lágrimas escapando, mas desta vez não tentei escondê-las. Permiti-me sentir toda a dor e a raiva que eu havia reprimido durante todos esses anos. Eu quero mudar, sussurrei, finalmente encarando Daniel. Quero ser alguém que não precisa mais de ninguém para se sentir completa. Quero seguir em frente e deixar Ethan para trás, de verdade. Daniel sorriu, mas ainda havia um certo ceticismo em seus olhos. Ele inclinou-se para mais perto, colocando uma mão firme e reconfortante no meu ombro. Então comece agora, ele disse suavemente, mas com firmeza. Prove para você mesma que consegue. E esqueça Ethan. Ele é passado. Pare de se importar com o que ele pensa. Você tem que ser fiel a si mesma, antes de qualquer outra coisa. Aquelas palavras, ditas por alguém que sempre esteve em segundo plano na minha vida, tinham um peso surpreendente. Era como se Daniel sempre tivesse enxergado algo em mim que eu nunca fui capaz de ver. E, naquele instante, eu soube que precisava seguir adiante. Talvez, de alguma forma, Daniel tivesse esperado todo esse tempo por essa decisão. Ou talvez ele apenas soubesse, de uma forma que ninguém mais sabia, o quanto eu precisava me libertar. Sem dizer mais nada, Daniel deu partida no carro novamente, e dirigimos em silêncio até meu apartamento. Quando ele parou em frente ao prédio, eu me virei para ele, sentindo um peso novo, mas ao mesmo tempo, uma leveza que nunca havia experimentado. Obrigada, Daniel. Por tudo. Minha voz saiu trêmula, mas determinada. Ele apenas assentiu, e eu percebi um brilho de orgulho em seus olhos antes que ele voltasse a encarar o volante. Havia algo mais ali, uma tensão que eu não conseguia identificar, mas naquele momento, era o suficiente saber que ele estava ao meu lado. Enquanto saía do carro e caminhava em direção à entrada, senti um último olhar de Daniel sobre mim. E, pela primeira vez, não senti vontade de voltar correndo para ele, para qualquer homem. Senti, de uma forma inconfundível, que talvez essa fosse a primeira noite do resto da minha vida, uma vida em que eu finalmente seria livre para ser quem realmente sou, sem precisar da aprovação de ninguém. Fechei a porta do apartamento, encostei-me nela e deixei um suspiro escapar. Olhei ao redor, para o espaço vazio que um dia imaginei dividir com Ethan, e percebi que aquele futuro não existia mais. Havia um mundo novo para eu explorar, e desta vez, com o coração e a mente totalmente voltados para mim mesma. Era a minha chance de começar de novo, e, com ou sem Ethan, ou qualquer outra pessoa, eu sabia que nunca mais permitiria que alguém me colocasse no papel de espectadora da minha própria vida. Naquela noite, deitei-me na cama com a mente ainda fervilhando, as palavras de Daniel ecoando em meus pensamentos. Por mais que eu tentasse ignorá-las, cada frase carregava um peso maior do que a última. Eu me aninhei nos lençóis e respirei fundo, tentando me acalmar, deixando que a escuridão do quarto me envolvesse e me levasse ao sono. O silêncio tomou conta de tudo, e, aos poucos, senti meu corpo ceder, adormecendo. De repente, eu estava em um lugar que parecia uma mistura de familiaridade e mistério. Não havia paredes, nem portas ou janelas. Apenas uma extensão calma e nebulosa, onde tudo ao meu redor era suave e acolhedor. Caminhando na minha direção, vi uma figura indistinta, mas que transmitia uma sensação de conforto. Sua presença era quase palpável, e, sem precisar de palavras, eu sabia que ele estava ali para falar comigo, para me mostrar algo que eu ainda não compreendia.
Ele começou a falar, e, embora eu não pudesse ver seu rosto claramente, sua voz era envolvente e serena, penetrando diretamente em minha alma. Mia, ele começou, você finalmente encontrou paz, não porque alguém tenha preenchido um vazio, mas porque alguém que realmente te ama te levou de volta para casa e esteve ao seu lado quando você mais precisava. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Era verdade, não tinha sido apenas a segurança do trajeto de volta, mas a conversa, o olhar atento de Daniel, a forma como ele me segurou no momento em que eu estava mais perdida. Ele não tentou consertar meus problemas, apenas ficou ao meu lado e me fez ver o que eu mesma tinha dificuldade em aceitar. Era mais do que amizade, era algo que eu, até aquele momento, não havia permitido reconhecer. E sabe, Mia, a voz continuou, amar de verdade não é preencher o espaço vazio de outro. Amar de verdade é entender, apoiar, e ainda assim desafiar a pessoa a ser mais do que ela mesma acredita ser. Isso é o que Daniel tem feito, e talvez você não tenha percebido, mas ele sempre esteve ali, esperando que você se permitisse enxergar isso. Senti meu coração se aquecer com aquelas palavras, e algo dentro de mim, que eu nunca havia considerado, começou a fazer sentido. Todo o apoio silencioso, as conversas, até os momentos de frieza, tudo parecia uma maneira de Daniel me proteger, de me ensinar a olhar além de Ethan, de me ver de uma maneira mais plena. Era quase como se ele soubesse que eu precisava dessa jornada, que eu precisava da dor, mas que ele sempre estaria lá, pronto para me segurar quando eu finalmente estivesse pronta para aceitar um amor verdadeiro. A figura sorriu suavemente e desapareceu na névoa, deixando-me com um sentimento de clareza que nunca tinha experimentado antes. E, nesse instante, senti a necessidade de acordar. Meus olhos se abriram suavemente, e olhei ao redor do quarto, o mundo real voltando ao foco lentamente. Acordei com a sensação de que precisava fazer algo imediatamente, sem perder um minuto. Ainda era madrugada, mas me levantei com uma decisão inabalável. Peguei meu casaco, saí de casa e caminhei em direção ao apartamento de Daniel. Eu precisava vê-lo, precisava falar com ele. Cada passo que eu dava me fazia sentir mais segura, mais determinada. Quando finalmente cheguei à porta de seu prédio, respirei fundo, sentindo meu coração bater mais rápido. Subi as escadas devagar, mas com uma urgência que eu não conseguia conter. Parada em frente à porta de Daniel, bati suavemente e esperei. Daniel abriu a porta com uma expressão de surpresa, claramente não esperava me ver ali, ainda mais naquela hora. Seus olhos se fixaram nos meus, e por um segundo, ele pareceu hesitar, tentando entender o que eu estava fazendo. Daniel, sussurrei, olhando para ele com uma intensidade que nunca tinha sentido antes. Não precisei dizer mais nada. Ele também parecia entender. Aproximamo-nos devagar, e, antes que qualquer dúvida pudesse surgir, beijei-o, senti seu corpo relaxar enquanto ele retribuía o beijo, envolvendo-me em seus braços com uma suavidade e uma firmeza que me faziam sentir segura, completa. Aquele era o lugar onde eu deveria estar, e nada poderia me fazer duvidar disso. Nos dias que seguiram, começamos a passar cada vez mais tempo juntos. Nossas conversas, antes tão carregadas de tensão, se transformaram em algo mais leve e íntimo, como se finalmente tivéssemos encontrado a peça que faltava para nos entendermos. Passeios pelo parque, noites assistindo filmes, e momentos em que apenas conversávamos sobre a vida e nossos sonhos, cada segundo com ele me mostrava um mundo que eu nunca tinha conhecido antes. Não era um amor idealizado, era um amor real, com suas imperfeições, mas, ao mesmo tempo, tão genuíno e intenso que eu sentia que poderia confiar nele para sempre. Com o tempo, eu e Daniel nos apaixonamos profundamente. Ele me mostrava o que significava ser amada de verdade, sem necessidade de jogos ou inseguranças. Ele me ensinava a confiar, a me abrir e a compartilhar minha vulnerabilidade sem medo. Cada dia ao seu lado era uma redescoberta, uma experiência de amor que eu jamais pensei ser possível. Ele não tentava me mudar, apenas me incentivava a ser eu mesma, e eu, por fim, estava aprendendo o que significava amar e ser amada de forma plena. Foi então que, numa tarde qualquer, enquanto estávamos caminhando juntos pelo parque, avistamos Ethan ao longe. Ele estava sozinho, parecendo confuso e, talvez, arrependido. Ao nos ver, seus olhos se iluminaram com uma expressão de surpresa e, ao mesmo tempo, uma pontada de tristeza. Ele se aproximou, e por um instante, fiquei em silêncio, esperando para ver o que ele diria. Mia, ele começou, com a voz hesitante. Eu estive pensando. Eu cometi muitos erros, e queria saber se ainda poderia ter uma chance, com você. Olhando para ele, senti um misto de nostalgia e pena. Eu havia esperado tanto por aquelas palavras, mas agora elas soavam vazias. Ethan não era mais parte do meu mundo, ele era um capítulo fechado, e eu tinha a certeza de que nunca precisaria dele para me sentir completa. Respirei fundo e segurei a mão de Daniel, olhando firme nos olhos de Ethan.
Eu agradeço, Ethan, disse calmamente, mas agora tenho exatamente quem eu sempre deveria ter. E isso é tudo que eu preciso. Ethan me olhou com uma mistura de surpresa e resignação. Talvez ele finalmente entendesse o quanto me havia perdido, talvez soubesse que era tarde demais. Ele baixou o olhar e assentiu, dando um último aceno antes de se virar e seguir seu caminho. Ao vê-lo partir, não senti dor, apenas uma paz tranquila, sabendo que agora eu estava exatamente onde deveria estar. Quando voltei meu olhar para Daniel, ele sorriu, apertando minha mão com uma ternura que só ele tinha. Caminhamos juntos, sem pressa, enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando o nosso caminho. Naquele momento, soube que finalmente tinha encontrado a felicidade que sempre procurei.